Pessoal do oitavo ano, tudo certo? Espero que sim, né? Bom, na aula de hoje aqui a gente vai ver a multiplicação de polinômios, tá? A gente já viu o que são monômios, as operações com os monômios, aí a gente foi apresentado aos polinômios, já viu como é que organiza aquela coisa toda, e agora, depois a gente já viu a adição e a subtração de polinômios, né? E agora a gente vai ver a multiplicação de polinômios, ok? E aí, ó, primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, multiplicação de polinômios. Precisamos lembrar da propriedade distributiva da multiplicação. O que é a propriedade distributiva da multiplicação? Deixei um espaço aqui, não foi à toa. Olha só, a propriedade distributiva da multiplicação diz o seguinte, ó, eu vou botar um cálculo qualquer, vou resolver via distributiva e depois eu vou resolver como se eu não tivesse aplicado a distributiva, ok? Ó, vou inventar um cálculo qualquer. 4 vezes 5 mais 3 menos o que? 2. Pronto. Certo? Igual. O que é a distributiva? Bom, distributiva é distribuir, certo? Então lembra que eu falo sempre com vocês assim, ó, tudo que está fora do parêntese e que está fazendo operação como se fosse com o parêntese, está afetando quem está dentro dos parênteses, certo? Então esse 4 vezes, na verdade, ele está multiplicando todo mundo que está aqui dentro do parêntese. Posso ver de duas formas. Ou eu resolvo o que está aqui dentro e multiplico por 4 depois, ou eu aplico a distributiva. A distributiva, eu vou distribuir esse 4 que está se multiplicando para cada elemento aqui de dentro desse, para cada termo daqui de dentro desses parênteses. E aí vai ficar da seguinte forma. Isso que eu vou fazer agora, com essa caneta azul, vai ajudar vocês a se organizarem, então presta atenção, tá? Ó, vou fazer isso aqui, ó. Quanto é 4 vezes 5? 20. Certo? Quanto é 4 vezes 3? 12. É mais, não é isso? 4 vezes 3 positivo dá 12 positivo. Certo? E quanto é 4 vezes 2 negativo? É 8 negativo, certo? 8 negativo. Agora eu resolvo. Quanto é 20 mais 12? 32. 32 menos 8 vai dar o quê? 24. Certo? Então isso aqui vai dar, ó, 24. Ok? Apliquei a distributiva. Se eu não fosse usar a distributiva, como é que ia ficar? Eu não vou escrever isso de novo não, eu vou fazer aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Vou resolver o que está aqui dentro. Quanto é 5 mais 3? 8. 8 menos 2, 6. O resultado aqui de dentro é 6, certo? 6 vezes 4 vai dar o quê? 24. Por que eu fiz isso? Para lembrar você o que é distributiva e para mostrar que ela funciona. Quando você pode usar a distributiva? Quando eu estou multiplicando alguém, certo? Fora do parêntese. E dentro do parêntese, eu vou aplicar a distributiva a cada termo. Lembrando que são termos. São aquelas coisas que não têm a operação de adição e subtração dentro deles. Então, o 5, ele é um termo. Por quê? Tem uma operação de adição, mas está fora dele, certo? Se eu tivesse 5 vezes 2, o 5 vezes 2 seria um termo. Porque entre eles tem uma multiplicação. Então, você vai multiplicar 4 vezes 5 vezes o 2, se tiver 5 vezes 2 aqui. Nesse caso, você não ia multiplicar 4 vezes 5 e 4 vezes 2. Entendeu? Vamos multiplicar a cada termo, tá? É só para te lembrar disso, porque isso vai ser muito útil aqui embaixo. E aí, ó, esse chuveirinho de setas que a gente faz aqui também vai ser muito útil, ok? Então, levem ele para a vida. Vamos lá. Multiplicação, aí eu vou separar da seguinte forma, eu vou fazer a multiplicação de um polinômio por um monômio, tá? E mais abaixo eu faço a multiplicação de um polinômio por outro polinômio, ok? Vou fazer dessas duas formas.
Porque existe uma pequena diferença. Na real não é uma diferença, é uma consequência. Mas eu preciso que você entenda primeiro essa parte, porque ela é o degrau inicial, e depois a gente vem para a parte aqui de baixo, tá certo? Deixa eu pegar meu foco aqui que ele se perdeu em algum lugar. Bom, vamos lá. A gente já viu que as operações com monômios, isso inclui a multiplicação, certo? E a gente também já viu que os polinômios são expressões com monômios, em que todos os termos são monômios. Então a gente vai juntar uma coisa com a outra. A gente vai ter que lembrar da multiplicação de monômios para poder fazer isso aqui. Como? Repara o seguinte. Deixa eu abrir aqui mais. Abrir não, fechar. Pronto. Repara o seguinte. Eu tenho um 4, foi até coincidência, eu tenho um 4 que está multiplicando uma expressão dentro de dois parênteses, certo? Essa expressão tem 3 termos, ou seja, tem 3 caras que estão separados por sinais de mais e menos. O 4 vai distribuir para cada um deles, e acabou, é só isso, tá? E aí vai funcionar da seguinte forma, agora eu vou trocar, vou fazer o vermelho para distribuir e o azul eu vou botar o resultado. Aí vai ficar assim, ó. 4 vezes esse primeiro termo, que é quem? 25c ao cubo k. Aí vai ficar assim, ó. 4 vezes 25c ao cubo k. Certo? 4 vezes o segundo termo. Lembrando, o 4 é positivo e o segundo termo também. Então, o sinal de positivo se mantém. Então, vai ser mais 4 vezes 2x à quarta. E para finalizar aqui, ó, 4 vezes o último termo, que é menos 5. Então, aqui vai ser menos, vou botar o menos antes, tá? 5 vezes 4. Vamos botar assim, certo? Agora, o que a gente faz? Vamos lembrar aí da multiplicação de monômio, certo? Como é que funciona, gente? Multiplica os coeficientes. Lembrando, quem são os coeficientes? São os valores que acompanham a parte literal, certo? A parte literal é onde tem as letras. Então, os coeficientes são os números que acompanham a parte literal, ou seja, que multiplicam a parte literal, que dizem quantos daquela parte literal tem. Então, a parte literal c ao cubo k tem quantos dessa parte? 25. 25 é o coeficiente desse termo. Eu vou multiplicar os coeficientes pelo número, certo? Caso tenha parte literal no cara que eu vou multiplicar, aqui não tem, mas caso tenha parte literal, a gente faz o quê? As letras que forem iguais, a gente soma os expoentes. Isso vem lá da propriedade da potenciação, certo? Aqui, nesse caso, eu não tenho parte literal no 4, que está multiplicando a expressão. Então, a gente se preocupa só com os expoentes. E aí fica como? Está o resultado aqui embaixo, ó. 4 vezes 25, 100. 100 o quê? C ao cubo. Ih, botei um K aqui em cima. C ao cubo, K. Mais 4 vezes 2, 8. 8 o quê? X à quarta. Menos 5 vezes o quê? 4, que vai dar 20. Acabou, acabou, multipliquei. Encerrei aqui. Minha multiplicação de polinômio por monômio acabou. Ok? Agora, na outra, eu já tenho algo um pouco mais complicado, porque eu já incluí uma parte literal aqui. Mas o procedimento da distribuição muda? Não muda nada, tá? E olha que interessante, todos eles têm a variável k. Só que aqui é k ao cubo e aqui é k ao quadrado. Não sei se está dando para ver no vídeo com clareza, tá? Mas aqui, ó, k ao cubo, k ao quadrado, certo? Então vamos distribuir, ó, 4k vezes o primeiro termo. Deixa eu fazer uma linha para delimitar isso aqui, senão vai embolar tudo daqui a pouco. Certo. Ó, 4k vezes o primeiro termo vai ser o quê? 4k, não vou resolver agora não, vezes 2k ao cubo. Ok? Bom, foi. Agora eu vou pegar o 4k e multiplicar pelo outro. Os dois são positivos, continua positivo. 4k vezes 5k ao quadrado. Tá, até aí tudo bem. Agora lembra da regra. Lembra também uma coisa importante, por isso que funciona dessa forma. Entre
as variáveis e os números, e até mesmo entre as variáveis, tem um sinal de multiplicação. É por isso que a gente multiplica direto. Caso você não lembre, é só ir no vídeo lá de multiplicação por monômio que você lembra, tá? A gente meio que reorganiza. Não vou entrar nesse procedimento porque aí vai ser muito demorado. É uma coisa que eu pedi para você exercitar, até para facilitar a gente e você mesmo depois, tá? Então lembra disso. Aí aqui, ó, o seguinte. 4 vezes 2 vai dar o quê? 8. Agora, k vezes k ao cubo vai dar o quê? K elevado à quarta. Falando do macetinho, qual é o macetinho? Expoente 1 mais expoente 3, expoente 4. Por que que é expoente 4? Vou botar uma observação aqui em cima. Aqui é k vezes k ao cubo. O que é k ao cubo? É ele vezes ele vezes ele. Se eu for transformar agora tudo isso aqui numa potência, vai ser k elevado a 1, a 2, a 3, a 4. Por isso que eu somo expoente. Ok? Então agora volta. 8k à quarta mais 4 vezes 5, 20. K vezes k ao quadrado, mesma coisa. K ao cubo. Porque ao cubo, k vezes k tem 3k, k ao cubo. Acabou aqui a multiplicação? Acabou. Tá? Agora dá uma pausa e tenta fazer os dois próximos aí, ver se dá pra ver com clareza. Deixa eu tentar alinhar com a tela aqui, porque tá meio de lado. Pronto. Dá uma pausa e tenta fazer esses dois aí. Pausa dada. Pra quem deu a pausa, vamos fazer junto. Ó, vamos lá. 2y vezes o primeiro termo. Aí lembra, é menos com mais, certo? Então vai virar menos. Menos 2y vezes xy à quinta. Olha como é que esse aqui já é maior, é um pouco mais complicadinho, né? Aí depois, 2y vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? Ó, mais 2y vezes 10x ao cubo y. Vou chegar para o lado. 2y vezes o terceiro termo. Mais com menos, menos. Vai ser 2y vezes ele mesmo. E para fechar, o último termo aqui, 2y vezes 5x. Grande, né? Mas a gente vai reduzir já. Ó, vamos lá. Esse aqui é negativo, né? Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Negativo. Aqui só tem um x, certo? Vou repetir ele aqui. Agora o y, eu tenho y vezes y à quinta. Vai dar y aqui. Sexta. Mais 2 vezes 10, 20. Agora, ó, também y, x e y. O x não está sozinho? Então já repete ele sem modificar nada. Agora o y vai juntar com outro. Y vezes ele mesmo vai dar o quê? Y ao quadrado. Certo? Menos 2 vezes 2, 4. Y vezes ele mesmo, y ao quadrado. Mais 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, elas não são a mesma letra, não são a mesma variável. O que eu faço então? Nada, fica do jeito que está. Pode ser xy? Pode ser yx? Pode. Posso trocar as letras de ordem no mesmo monômio? Pode trocar, só não pode pegar essa letra e jogar para esse cara aqui e por aí vai, tá? Lembra de uma coisa importante, assim que começou essa matéria aqui, eu falei assim, ó, essa matéria é escadinha. A primeira vai ser base para a segunda, que vai ser base para a próxima. Então repara que aqui a gente já está usando a multiplicação de monômios. Se não tiver fera na multiplicação de monômios, você vai demorar um pouquinho mais para conseguir pegar isso aqui, porque vai ter que relembrar de lá. Então o que eu vou te pedir? Refaz os exercícios, reassiste o vídeo, tá? Procura aí outros materiais, tem vídeo, tem um monte de coisa para te auxiliar nisso aqui, certo? Porque a gente vai precisar desse conhecimento. Tá? Ó, repara que aqui eu já estou fazendo direto, só estou lembrando algumas coisinhas. Ok? E aí para fechar o último aqui, que eu vou fazer até na linha de baixo, para não precisa, né? Já vai ficar um pouquinho menor, porque só tem 3 termos. Então, ó, quem é o cara que está multiplicando lá dentro? Menos 5z ao quadrado x. Tudo bem. Menos 5z ao quadrado x vezes o primeiro termo, menos com mais é menos.
5z ao quadrado x, aquela coisa, né? Vezes 2z ao cubo. Ótimo. Agora, ó, o cara que está multiplicando lá fora vezes o segundo termo. Menos com mais é menos. Menos 5z ao quadrado x vezes x ao cubo. E para fechar, ele vezes o terceiro termo. Menos com menos, mais vezes 6x. Repara que esse cara aqui ele vai repetindo sempre, porque é ele que eu estou distribuindo, ok? Certo? Aqui é x, ficou parecendo um y. Tá bom? Por que eu faço a setinha? Lembrando, só para organizar, só para você saber por quem você já multiplicou e para descer aqui, ok? Agora vamos lá. Igual 5 vezes 2, 10. É negativo. Z ao quadrado vezes Z ao cubo vai dar Z elevado a quanto? Quinta. O x não tem ninguém para multiplicar com ele, fica sozinho ali. Menos 5 vezes 1 aqui, 5. Z só tem aqui nesse termo, que está multiplicando aqui. Não tem aqui, né? Então repete o Z ao quadrado do jeito que está ali. X vezes x ao cubo, xa, quarta. Mais 5 vezes 6, 30. Z ao cubo com Z a quarta. X com x ao quadrado. Certo? É só isso. Você vai distribuir, vai verificar como é que é a multiplicação, vai lembrar da regra da multiplicação, fechou, acabou. Essa é a multiplicação de um polinômio por um monômio. Mas, professor, agora o que muda da multiplicação de um polinômio por outro? O que vai mudar é o seguinte: a gente vai fazer a distributiva para cada termo, ou seja, para cada monômio do polinômio. No caso, dos dois polinômios, né? E aí, como é que vai funcionar? Presta atenção. Olha só, aqui eu tenho um cara de dois termos com outro cara de dois termos. Como é que isso vai funcionar? Eu vou pegar outra cor de caneta, não sei se vai dar para diferenciar legal aí. Deixa eu ver se dá para ver no vídeo. Essa aqui é a caneta verde, essa aqui é a caneta azul. Dá para diferenciar, não dá? Dá. Essa aqui é a caneta vermelha. Beleza. Então, vou escrever os resultados com a caneta azul, tá? E vou distribuir com a vermelha e com a verde. Perfeito? Vamos lá. O que significa distribuir todos os monômios? Significa o seguinte, que eu vou multiplicar todo mundo do segundo monômio por k ao cubo, e depois todo mundo do segundo polinômio, desculpa, e depois todo mundo do segundo polinômio por menos 2. Como isso vai funcionar? Vai ficar bem maior do que aqui. E aí que você precisa ter toda a atenção do mundo, não pode piscar. Vamos lá. K ao cubo vezes 2xk à quinta. Então, vai ficar assim, ó. K ao cubo vezes 2xk à quinta. E aí você vai multiplicar o k ao cubo pelo outro termo daqui. Certo? Aí vai ficar, ó, mais com menos, menos k ao cubo vezes 3x à quarta. Perfeito. O k já distribuí para todo mundo? Já. O que eu vou distribuir para todo mundo agora? O menos 2. Aí eu vou trocar de caneta para fazer aqui, ó. Menos 2 vezes 2xk à quinta. Menos com mais menos. Menos 2 vezes 2xk à quinta. Ok? E agora, menos 2 vezes menos 3 e menos 2 vezes... Botei menos aqui, tá certo? Não. Menos com menos, mais. Pronto, distribuir. Agora falta fazer as multiplicações em si, né? Como é que vai ficar? K daqui, K ao cubo daqui, com K à quinta, vai ficar K à oitava. Ah, professor, e o coeficiente? Calma. O coeficiente daqui é 1 e daqui é 2. 1 vezes 2, 2. X só tem aqui e vou repetir ele igual tá lá. Perfeito? Vamos lá. Menos 1, que é o coeficiente, vezes 3, 3.
As duas variáveis são diferentes, então repito as duas como elas estão. Menos 2 vezes 2, 4. Aqui vai ser x k à quinta. Mais 2 vezes 3, 6, x à quarta. Acabou? Acabou. Fica maior, porque você vai ter uma combinação maior de coisas para fazer, certo? Agora, olha só, esse passo aqui de cima que eu fiz em todos eles, ó, que eu armo a conta para depois resolver, você precisa fazer esse passo aqui? Não, não precisa fazer não. Você pode botar o resultado direto assim, ó, tá? Por exemplo, você pega k ao cubo vezes 2xk à quinta, o seu resultado, já bota aqui. Se você fosse confundir no exercício, aí você faz esse passo de cima que eu estou fazendo, tá? O quanto mais você puder não se confundir, você puder se ajudar, você se ajude, certo? Não tem problema nenhum. E agora que eu tenho mais 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse e vou deixar os dois para você fazer e já volto com ele pronto, tá? Com o resultado lá do fim. Outra coisa que eu vou te dar a dica é o seguinte. Quando você tiver polinômios com quantidades iguais de termos, não importa a ordem deles. Você pode fazer a ordem que você quiser. Aliás, sempre pode fazer a ordem que você quiser. Mas uma sugestão que eu vou te dar é sempre você fazer a multiplicação partindo do que tem menos. Porque na hora de fazer as setas você se embola menos. Por exemplo, esse último aqui eu tenho 3 termos e 2 termos. O que eu sugiro? Ou você inverte a ordem dos dois e faz a seta daqui para cá, ou você mantém e faz a seta da direita para a esquerda. Não faz diferença, tá? Ah, mas se eu quiser deixar assim e fazer da esquerda para a direita, pode? Pode. Mas eu acho que visualmente você pode se embolar um pouquinho. É só questão de organização, não vai ter nada errado, tá? Vou fazer só mais esse aqui então, e aí a gente faz vocês fazem os outros dois aí. Ó, vamos lá, tentar ser rápido aqui. Vou fazer direto, tá? Menos 4 vezes menos 4 dá menos 16. Z ao cubo com Z ao cubo dá Z à sexta. Agora aqui. Agora aqui. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. Z ao cubo com Z ao quadrado, Z à quinta. E esse y repete porque não tem ninguém aqui. Eu não botei o 4 porque fui desatento. Tá? Aqui vai ser, ó. Eu tô trocando de caneta toda hora. Ó, aqui, pronto. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. As letras são diferentes, vou repetir as duas como elas estão aqui, porque não vai reduzir nada. E agora, menos 4 vezes menos 1 vai dar o quê? 4 positivo, certo? A parte literal igual. Tá ok? Agora, repara, ó, aqui já vai embolar um pouco, porque eu vou ter que puxar 4 setas para cada um desses aqui. Por isso que eu peço para você botar o menor antes, porque pode facilitar. Bom, vou usar a caneta verde agora. Aí eu vou fazer o seguinte. 5, tudo positivo agora. 5yz vezes 4. 5 vezes 4, 20. Y vezes y... Não, y se mantém. Z vezes z ao cubo, z à quarta. Certo? Tá. Agora, esse com esse aqui. 5 vezes menos 1, menos 5. Y vezes y, y ao quadrado. Z vezes z ao quadrado, z ao cubo. Agora, 5yz vezes 3x. 3 vezes 5, 15. O x está sozinho aqui e esses dois caras não repetem. Fica xyz, tá? Não vai reduzir nada. E para finalizar, esse vezes menos 1. Ou seja, 5yz vezes menos 1. É só inverter, né? Menos 5yz. Olha o tamanho disso. Ainda não acabou, hein? Eu vou continuar fazendo aqui embaixo. Eu já estou resolvendo. Não dá para continuar aqui. Olha o tamanho disso. Calma que eu não vou botar... Ó, não vou tentar não botar nada assim muito grande, tá? Estou fazendo um exemplo grande aqui para mostrar que dá para fazer. Por último, tá fácil. Só você multiplicar tudo por 3, ó. Não vou nem armar a seta. Vamos lá. 3 vezes 4, 12. Mais 12. 12 o quê? Z ao cubo.
3 vezes menos z ao quadrado, tal. Menos 3z ao quadrado y. 3 vezes 3x. 3 vezes 3, 9x. 3 vezes menos 1, menos 3. Acabou aqui, tá? Isso aqui é continuação daqui, ok? São duas coisas diferentes, não. Repara o tamanho que isso fica. E eu não puxei seta, meu celular quase caiu. E eu não puxei seta para baixo, tá? Para baixo, eu digo, já puxei aqui duas para cima, se eu puxasse para baixo ia comer espaço. Agora pausa e tenta resolver esses dois aí de baixo. Aqui é m a quarta, tá certo? Ficou meio apagado, pausa aí. Bom, tá resolvido aqui, tá? Eu não botei a seta porque é só para conferir resultado. Você faz o procedimento da distribuição e fim, certo? Ó, aqui deu m à oitava k ao quadrado. Lembrando, os termos aí podem estar diferentes dos seus. Confere se os termos são os mesmos, independente da ordem. E mais, o sinal tem que ir junto, tá? Ah, mas o meu deu k ao quadrado, m à oitava, tá certo? Tá, a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Aqui o meu já está ordenado, ele já está na ordem, certo? Do maior para o menor grau. Então, m à oitava k ao quadrado menos 10m à quarta k mais 10m à quarta k menos 100. Aqui eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Esse cara somado com esse dá zero, porque eles são opostos e estão somando. O resultado final, m à oitava k ao quadrado menos 100, certo? E aqui embaixo ficou isso aqui, ó. Menos 14m ao cubo d, ou menos 14d à quinta m ao cubo, tanto faz, mais 2m à quarta d ao cubo, menos 6m ao cubo d, mais 35d à sexta, menos 5md à quarta, mais 15d ao quadrado. Interessante que ficou alternado entre mais e menos. Aqui eu não sei se dá para eu reduzir algum termo, acredito que não. Nenhum deles é termo semelhante, não dá para reduzir nada, ok? Certo? Então, olha só, a aula de hoje foi multiplicação de polinômios. Acabou. Próxima aula, divisão. E aí, para falar da divisão, lembrem-se da divisão de monômios, certo? Estudem isso aqui, por favor.